Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus, amém? Abra comigo a sua Bíblia, em Zacarias, capítulo 4. Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 4. Nós vamos ler o verso de número 6. Zacarias, capítulo 4, verso de número 6. Amém? Não amém? Amém? Glória a Deus. Zacarias 4:6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Vamos juntos? Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, amém. Que o Senhor Deus nos abençoe com o texto lido da sua palavra. Esse texto de Zacarias 4:6 é o moto da nossa denominação, é o preâmbulo denominacional. Zacarias 4:6, dependendo da versão, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. O livro de Zacarias é um livro que contém alguns assuntos importantes. Está escrito e está inserido num contexto onde estava sendo profetizada a restauração de Israel. Estava inserido num contexto que falava de restauração, de recomeço, de transformação. A situação do povo era crítica, a situação do povo era difícil. O exílio arrebentou com tudo e com todos. E tem uma palavra de esperança, uma palavra de restauração, uma palavra que anuncia Jesus, que anuncia o Cristo, que anuncia o Senhor, que não apenas iria estabelecer o seu reino terreno, mas fala sobre a vinda dele, o sacrifício dele, fala da segunda vinda dele. É um livro muito importante, mas naquilo que eu quero aplicar nessa noite, eu quero falar a respeito de restauração, eu quero falar a respeito de recomeço, eu quero falar a respeito de libertação, eu quero falar a respeito de transformação. Nós vivemos hoje um momento muito difícil na nossa sociedade. Vivemos um momento muito difícil na história da humanidade. Vivemos tempos de muitas incertezas. Vivemos um tempo em que as coisas são relativas. Hoje a gente já aprendeu, ainda que não concorde, que o conceito de democracia é relativo. A gente está aprendendo, ainda que não concorde, que verdade não é mais algo absoluto, é algo agora relativo, porque cada um tem a sua verdade acerca do mesmo fato ocorrido. Hoje a gente percebe que no meio da sociedade não vale aquilo que o outro diz, vale aquilo que eu relato, e da forma com que eu relato, pode ser verdade ou não, eu fico falando sobre aquilo 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias, até que se torne verdade, para mim ou para quem me ouvir. Se é verdade ou não, não importa. O que importa é que eu tenho que ter a minha teoria, eu tenho que ter a minha narrativa. E hoje a gente vive a guerra das narrativas. A mesma situação, a inflação hoje. Há uma guerra de narrativa de quem é a favor com a guerra de narrativa de quem é contra. As coisas que hoje acontecem no nosso país, as que são iguais ou piores, dependendo da linha de narrativa que se escolha, vai se chegar numa conclusão. Dependendo da narrativa que se escolha, vai chegar numa outra conclusão. E hoje está tudo relativo, hoje não tem nada absoluto. Vivemos numa sociedade que as coisas estão esquisitas. Até o conceito hoje de santidade, de vida com Deus, de temor a Deus, está deixando de ser algo absoluto para ser algo relativo.
Cada um hoje está querendo dizer e ditar como que é santidade, como que é a vida com Deus, como que se desenvolve o ministério na casa do Senhor. Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos onde está se cumprindo literalmente o que a Bíblia diz, que nos últimos tempos o amor de muitos iria se esfriar, que nos últimos tempos o temor a Deus iria se esvair no meio do povo, onde nos últimos tempos as pessoas iriam começar a deixar de ouvir a voz de Deus para poder ouvir aquilo que agrada. E hoje é assim, hoje é muito prático para muitos ir em determinados lugares ou acessar determinados canais para poder ouvir aquela palavra que se deseja, aquela boa palavra, porque afinal de contas hoje todos nós queremos uma boa palavra, uma palavra que mexa com as nossas emoções, uma palavra que traga esperança para a gente, uma palavra que nos coloque para cima, porque afinal de contas, quem é que não tem problemas? Quem é que não tem dificuldade? Quem é que não passa por situações difíceis? Então a gente precisa de uma boa palavra para poder nos animar, uma boa palavra para poder nos colocar para cima. E aí as coisas hoje, cada vez mais na nossa sociedade, está perdendo aquela visão do absoluto que é imposto, que é colocado por Deus, e está beirando ao relativismo colocado pelo diabo no meio da sociedade. E tudo que eu falei até agora, eu não me refiro nada à questão política, porque política para mim, nem a ala da direita, nem a ala da esquerda. Política para mim é aquilo que tanto a direita quanto a esquerda não contraria o que as Sagradas Escrituras me instruem. Então eu não quero saber se de direita, eu não quero saber de esquerda, eu quero saber de Jesus. O que Jesus fala? É o que Jesus me diz que é o que serve. Porque hoje na sociedade a gente perde tempo e eu fico ainda hoje muito triste em ver irmãos em Cristo perdendo tempo nas redes sociais para defender ou atacar os governantes. Eu fico muito triste em ver ainda hoje crentes nas redes sociais discutindo e falando um do outro por causa da sua preferência, do viés político, se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, enfim, do que é. Nós temos uma bandeira a carregar, que é a bandeira de Cristo. Nós temos uma mensagem a anunciar, que é a mensagem da salvação. Nós temos algo a dizer para, independente de quem seja, que para agradar a Deus nós precisamos ser justos, nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos não aceitar o suborno, nós precisamos viver uma vida reta, nós precisamos nos contentar com aquilo que é honesto do nosso ganho, e hoje, por aí, tudo é relativo. Mas as Sagradas Escrituras diz para mim e para você que na presença do Senhor não tem esse relativismo. Na presença do Senhor existem coisas absolutas, imutáveis, coisas que ninguém pode mudar, coisas que ninguém pode alterar. E então, nesse contexto, nós não estamos vivendo um cativeiro babilônico, nós não estamos vivendo inseridos numa prisão, mas nós precisamos de pregar e falar sobre restauração. Restauração não da sociedade, restauração da igreja. Eu não me iludo em querer, em clamar, em me esforçar para poder que a sociedade seja restaurada. Quem precisa de restauração é a igreja. A sociedade precisa de transformação, a sociedade precisa de conversão. O povo de Deus precisa de restauração. Por que o povo de Deus precisa de restauração? Porque o povo de Deus um dia, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, foi constituído por Deus, gerado pelo Espírito Santo através do ministério que ele tem de convencer do pecado, da justiça e do juízo, através do lavar regenerador do sangue de Jesus, que nos purificou de todo pecado, nos fez nascer de novo, e a partir desse momento nós somos uma nova criatura, e essa nova criatura tem que cogitar das coisas de Deus, mas no meio da caminhada o povo
de Deus começou a se envolver com algumas coisas que não deveria se envolver. Então o povo de Deus começou a perder o seu vigor espiritual. O povo de Deus começou a perder a sua visão espiritual. O povo de Deus começou a perder a sensibilidade. O povo de Deus começou a perder o temor. O povo de Deus começou a achar de que esse Deus que nós servimos, ele é tão amoroso, mas tão amoroso, que eu posso fazer as coisas e fazendo, que no final de tudo ele vai entender, porque eu sou humano, eu sou fraco, e a gente até canta: sou humano, não consigo melhorar. E aí então, porque eu sou humano, eu não consigo melhorar, está tudo bem para mim. Porque eu sou humano, eu não consigo acertar, então está tudo bem. Mas a palavra de Deus diz para mim que sim, eu sou humano, mas esse humano que eu sou, nascido de novo, tem agora dentro de si um Espírito poderoso que muda a mente, que muda o coração, que muda os princípios, que muda as atitudes. Então agora eu já não tenho mais condições de ficar, eu sou humano, eu não consigo melhorar, o Senhor sabe. Não, eu sou humano, mas como o presbítero falou ainda há pouco aqui, eu preciso diariamente tomar atitudes e ter comportamentos que sejam dignos da vocação a que eu fui chamado, e não viver de acordo com aquilo que a sociedade impõe, mas de acordo com o que a Bíblia me ensina. Então, nesse sentido, nós precisamos, como no tempo de Zacarias, nós precisamos de restauração, nós precisamos de avivamento, nós precisamos de ser reavivados, nós precisamos de ser despertados, porque com o passar do tempo, os seres humanos naturais, com o passar do tempo, tendem a se acostumar com as coisas. Um dia desse eu ouvi alguém dizer que aqui em Camará já está até acostumado a passar no meio dos meninos armado com fuzil até os dentes. Eu já ouvi algumas pessoas dizer que já está até acostumado a ir no mercado e aí ficar na banca de tomate ali, né, dividindo a banca de tomate com alguém com radinho e com fuzil atravessado, e se bobear, o bico do fuzil dá até uma catucada na costela. Nós não podemos nos conformar com essas coisas. Nós não temos como nos acostumar com essas coisas. Nós precisamos orar e guerrear contra essas coisas. Nós precisamos, como igreja do Senhor, falar assim: não, eu sou a igreja do Deus vivo, eu não vou me acostumar com esse tipo de coisa está errado, esse tipo de coisa precisa mudar, precisa acontecer alguma coisa nova. O que vai acontecer? Eu não sei, mas talvez Jesus pode usar a mim e a você para falar do amor dele para um traficante desse largar o fuzil e começar a carregar uma Bíblia. Porque o Espírito de Deus, ele é poderoso para tirar alguém de trás de um balcão, para parar de vender bebida alcoólica para os outros, para começar a caminhar, portar uma Bíblia e falar: o meu Senhor me provê, o meu Senhor me sustenta, e eu não preciso mais ficar vendendo aquilo para ninguém. Se o Deus que eu sirvo é capaz de tirar alguém de trás do balcão, ele é capaz de tirar alguém de trás do fuzil, ele é capaz de tirar alguém da prostituição, ele é capaz de tirar alguém de qualquer tipo de vício. O Senhor que nós servimos, ele continua tendo poder para restaurar, para transformar, para salvar, para mudar a história. Agora, eu penso que nós confundimos um pouco as coisas, porque a gente está inserido numa sociedade que está desenfreadamente nos convidando a, de todas as formas, tentar conquistar as coisas pela estratégia, pela ousadia, pelo empreendedorismo, e há muita gente no empreendedorismo espiritual, empreendendo no reino. De que forma? Eu quero de qualquer maneira prosperar, eu quero de qualquer maneira fazer a igreja crescer, eu quero de qualquer maneira ver os ministérios crescendo, eu quero de qualquer maneira ver a roda girar, eu quero de qualquer maneira ver as coisas acontecendo. E nisso que vai se tentando ver as coisas acontecendo, se insere no meio da igreja as famosas
fórmulas de crescimento. As igrejas hoje não se contentam em crescer por ação do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. As igrejas hoje querem crescer e se estabelecer através das fórmulas espirituais inventadas por aí. Então agora, para que a igreja cresça, eu preciso investir nisso, em formar líderes dessa maneira, adotar essa e aquela estratégia, porque afinal de contas, nós vivemos num momento diferente e a igreja precisa então se atualizar de tal maneira, a usar ferramentas de tal maneira, a utilizar a linguagem do povo lá fora, para se tornar atrativa para o povo lá fora, e aí então o povo lá fora poder vir aqui para dentro. E conforme o povo lá fora vem aqui para dentro, a gente não toca muito em certos assuntos, que é para poder não entristecer as pessoas, para que as pessoas não se sintam ofendidas e não saiam daqui, porque afinal de contas, nós precisamos ter uma palavra relevante, mas uma palavra que atrai as pessoas. Mas quando eu olho para a Bíblia, não é assim. Quando eu olho para a Bíblia, venha como está, mas chegando aqui, algo novo tem que acontecer. Quando a gente olha para a Bíblia, as pessoas vêm, como nós viemos, mas se está atrás de um balcão, uma hora tem que largar esse balcão. Se está mergulhado em situações que não agradam ao Senhor, uma hora tem que largar essas coisas. Por quê? Porque são coisas incompatíveis com a vida cristã. Agora, a igreja muitas vezes comete um erro, porque a igreja muitas vezes quer mudar as pessoas. A igreja muitas vezes quer impor as mudanças. Só que Zacarias falou: não por força, filho, nem por violência, nem pelo poder, mas pelo meu espírito. Às vezes a gente fica assim: caramba, fulano de tal, dá vontade de rachar a cabeça, dar-lhe uma paulada na cabeça, rachar a cabeça e colocar umas coisas lá dentro e costurar tudo de novo para ver se aprende. Só que com a gente não é assim, mas com outro a gente deseja que seja assim. De vez em quando dá vontade de andar com umas marretas espiritual e dar-lhe uma marretada na cabeça. Toma na cabeça. Mas diz a palavra: filho, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Talvez você aqui, congregando aqui, como eu, veja algumas coisas que não estão legais, algumas coisas que precisam ser mudadas, algumas coisas que precisam ser melhoradas, algumas coisas que não podem mais ser do jeito que tem sido. Mas talvez o erro esteja em querer fazer com que as coisas mudem, com que as coisas aconteçam de acordo com a nossa. As coisas mudam de acordo com a ação do Espírito Santo. Eu vejo aqui, eu conheço aqui a maioria aqui pelo nome, sobrenome, endereço. Quando eu olho aqui para vocês, eu estou vendo um montão de gente aqui, que ainda não é tudo aquilo que o Senhor quer que seja, mas já não é há muito tempo aquilo que era há algum tempo atrás, porque o Senhor está transformando, está mudando. Às vezes, na minha carnalidade, eu fico: mais rápido aí, ô abençoado, mais rápido. Mas está de acordo com a velocidade que o Espírito Santo está fazendo. Tem gente que, há um tempo atrás aqui nessa igreja, você não sabia nem que estava aqui, ficava tão quieto, que quando estava, quando não estava, ninguém sabia se estava ou se não estava. Que de repente, agora quando está, todo mundo percebe que está, e quando não está, todo mundo percebe que faltou. Por quê? Porque o Espírito Santo começou a mudar aqui, ali e acolá. Já reparou que quando o povo está, o Espírito está
Você nem precisa para falar, ninguém falar amém. Daqui a pouco um abençoado já começa amém, o outro fala amém. E esse negócio de falar amém, glória a Deus, é um negócio que parece que pega, né? Um fala, o outro fala também, o outro fala também. Parece que isso vai pegando, né? Parece que isso vai proliferando, né? É um negócio tão assim que um vai falando, o outro vai, né? Mas parece que o silêncio também às vezes é a mesma coisa. Um fica em silêncio, parece que o outro fica meio constrangido, aí fica também, o outro fica também, o outro fica também. Aí daqui a pouco fica assim, ó, tu escuta o ventilador, ó. O ar-condicionado, ninguém fala amém, ninguém dá um glória a Deus, ninguém, às vezes o silêncio contagia como o glória a Deus contagia. Agora, se o Espírito está, eu não estou preocupado se tem silêncio, se tem barulho. Se tem barulho, glória a Deus. Se tem silêncio, glória a Deus. Eu quero saber se o Espírito está na casa. E se o Espírito Santo está aqui nesse lugar, todo mundo é livre para fazer aquilo que desejar para o Senhor. Eu já falei isso aqui, em 1900, e eu começando aqui como pastor, isso é então, não 1900, é por volta de 2013 para 14. Alguém chega, sai lá de trás, lá onde o Carlinho está, acho que até que é ele que vai fazer isso nessa noite. Sai lá de onde o Carlinho está, pega o corredor ali, corre até aqui na frente, chega aqui, roda umas 3 vezes, corre no corredor central, vai até lá, fica lá, e aí eu ali, como geralmente eu fico, de olho fechado, eu orando, lendo, cantando e tal. Aí quando acabou o culto, alguém falou assim: pastor, a irmãzinha está preocupada. Que irmãzinha? O senhor não viu? Não vi. A irmãzinha, na hora do louvor, saiu lá de trás, correu pelo corredor lateral, foi na frente, rodopiou umas 3 vezes, correu no corredor central e foi para lá, não sei o quê. Falei, não vi, mas o que a irmã está preocupada? A irmã está preocupada se o senhor aprova isso ou não. Falei, minha irmã, pergunta para a irmãzinha se essa corrida que ela deu, essas 3 voltas que ela deu lá, e a corrida no corredor central, se ela fez isso para Deus. Se ela fez isso para Deus, glória a Deus. Eu quero saber se ela correu, rodopiou e foi para lá. Pergunta para Deus, porque aqui na igreja tudo a gente tem que fazer é para Deus. Então, vou falar para você, quem gosta de correr aí? Ó, tem um lá, então não é Carlinho não, é aquele lá que vai correr. Ó, tem um que gosta de correr. Quem mais gosta de correr? Quem gosta de dançar? Quem gosta de bater palma? Pô, ninguém gosta de nada? O sangue de Jesus tem poder. Irmão, você está na casa de Deus. Se o que você faz é para Deus, então bata palma ou faça silêncio. Corra ou fique parado. Dance ou fique estático. Mas faça para a glória de Deus. Ah, mas alguém está do meu lado. Eu não vim aqui, você não veio aqui por quem está do teu lado. Eu vim aqui, você veio aqui por aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Por aquele que é a razão da nossa vida. Por aquele que merece o nosso melhor. E às vezes o que eu dou para ele? O meu melhor silêncio. Porque eu estou meio mal, eu estou meio assim, então eu dou o meu melhor silêncio. Às vezes o que eu dou para ele? O meu melhor aplauso. E daqui a pouco eu falo assim, caramba, olha como é que o pastor bate palma. Eu bato palma desse jeito mesmo. A minha palma é um pouquinho alta, é para Deus. Ah, mas se meu ouvido, então tapa o teu ouvido, crente, porque o meu Senhor não tem problema nenhum de audição. Eu posso bater palma alta, eu posso bater baixa, ele não tem problema nenhum de audição. Então, nós viemos aqui para quê? Para servir e adorar o Senhor. Por quê? Eu tenho consciência da onde o Senhor me tirou. Eu tenho consciência de quem eu era sem Jesus e quem eu passei a ser com Jesus na minha vida. Então eu não tenho o direito de dar para Ele qualquer coisa. Eu só posso dar para Ele o meu melhor, com muito entusiasmo, com muita alegria, com muita devoção, com muito temor, porque o que Ele fez por mim? Ele foi capaz de morrer por não é, como é que é João ninguém, Zé ninguém, não, é por um Celso ninguém. Ele foi capaz de fazer isso por mim, cara. Ele foi capaz de fazer isso por você, meu irmão. Ele foi capaz de fazer isso por nós. Então nós precisamos tudo fazer para Ele, por meio dEle. Nós precisamos gastar a nossa vida para Ele, a vida que Ele nos deu.
Vivíamos mortos de nossos delitos e pecados, deveríamos estar mortos. Eu brinquei aqui no final do mês de janeiro, estamos fazendo hora extra aqui, porque era para estar todo mundo morto, mas Ele nos deu vida e vida em abundância. E essa vida que agora vivemos, que Ele nos deu, nós temos que gastar para Ele, nós temos que doar para Ele, nós precisamos viver para Ele. E isso muitas vezes significa, irmãos, abrir mão das nossas vontades, nos sacrificarmos, não para a salvação é uma graça de Deus, mas uma vez salvo, precisamos pelas obras demonstrar a salvação que nos alcançou. Amados, às vezes a gente confunde com isso. Às vezes os espíritas fazem mais boas obras do que os crentes, porque os crentes ficam nessa história boba de que a graça mal compreendida é uma desgraça. A graça bem compreendida significa dizer, eu não merecia ser salvo, mas uma vez que eu fui salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, eu vou testemunhar, e através de boas obras, eu vou mostrar para todo mundo que a graça de Deus alcançou a minha vida. Então as obras me acompanham, as obras vão comigo, não tenho como ficar inoperante, eu tenho que fazer a obra de Deus, eu tenho que fazer boas obras para a glória de Deus. Eu tenho que agir, e as pessoas precisam ver na minha vida, através daquilo que eu visto, daquilo que eu falo, do meu comportamento. As pessoas precisam ver o Espírito na minha vida. E aí, amado, é assim, enquanto a gente fica preocupado em mudar o outro, a gente não se consagra, não busca no Senhor a mudança necessária para a nossa vida. A melhor maneira de mudar o outro é mudando a si próprio. A melhor maneira de alcançar o outro é se colocando a si próprio na presença do Senhor, é se colocando na presença do Pai. A melhor maneira que um casal tem, está ali, dois casais logo aqui na minha reta, três logo na minha reta aqui, a melhor maneira de o cônjuge, o marido santificar a mulher, é santificando a ele em primeiro lugar. A melhor maneira da mulher investir na vida do homem, ela investindo nela em primeiro lugar. A melhor maneira de a gente investir na vida da igreja, é a gente investindo em nós em primeiro lugar. E esse investimento que eu estou falando, é o investimento de buscar a presença do Pai, a presença de Deus. Eu lembro de alguém aqui, que há muitos anos atrás, tomou uma atitude equivocada, a atitude para poder tentar restaurar, para poder tentar salvar, para poder tentar mudar o seu casamento. A pessoa começou a fazer um monte de concessão, para poder agradar o seu cônjuge. Concessões que iam contra a palavra de Deus, concessões que Deus não se agradava, e começou a fazer algumas concessões para tentar agradar a pessoa. Agradou tanto, que o casamento acabou, e a comunhão com o Pai ficou quebrada. A melhor maneira que eu tenho para poder fazer a Cláudia feliz, a melhor maneira que eu tenho para investir na vida dela, é eu investir na minha vida com Deus, porque uma vida cheia de Deus é uma vida transbordante, que causa impacto em quem está à sua volta. Quanto mais cheio de Deus eu tiver, mais eu alcanço o coração da minha mulher. Quanto mais eu buscar a presença do Senhor, e mais cheio de unção de Deus eu tiver, mais eu vou contagiar a vida dela. Quanto mais eu fizer a minha parte diante do meu Deus, mais ela vai se sentir constrangida a fazer o máximo e o melhor dela para mim, como eu também para ela. Mas quando eu deixo o Senhor de lado e invisto só nela, e só penso nela, e faço tudo para ela, e Deus vai ficando de lado, eu corro o risco de perder os dois. Eu perco a minha comunhão com o Pai, e daqui a pouco eu perco a minha relação com ela. Porque eu estou de pé, eu estou caminhando, não é por causa da minha relação com ela, eu estou de pé, eu estou caminhando por causa da minha relação com Deus. E com a minha relação com Deus, eu caminho com ela, eu convivo com ela, eu vou com ela até a morte. Mas porque Deus está nesse negócio. Por isso que a palavra do Senhor diz que a mulher crente santifica o carnudo que está do seu lado.
O homem crente santifica a carnuda que está do seu lado. Tem homem crente aí? Dá um glória a Deus. Você tem de Deus a responsabilidade de consagrar essa carnuda que está aí do teu lado. Agora eu vou ao contrário. Tem mulher de Deus aí, amém? Você, mulher de Deus, tem responsabilidade diante de Deus de consagrar esse carnudo que está do teu lado aí. Dá uma olhada para ele aí, dá uma olhada para o bucho dele. Sangue de Jesus tem poder. Dá uma olhada para ele aí. Isso. Aí não tem bucho, né? A Ana olhou para o Lucas, ali não tem bucho. Ali sangue de Jesus tem poder, né? Ali faltou bucho, né? Mas é isso. Conforme a minha relação com Deus, eu abençoo minha mulher. Conforme a relação dela com Deus, ela me abençoa. Às vezes, esse negócio de casar é um negócio interessante. Tem dia que amorzinho, benzinho. Tem dia que amorzinho, né? Esse só muda o endereço. Isso só muda o endereço. Até na tua casa, pastor. Vou me esconder. Só muda o endereço. Mas a casa onde o Senhor habita, há restauração. A casa onde o Senhor habita, há transformação. A casa onde o Senhor habita, há libertação. Seja o homem ou seja a mulher, quem estiver bem com Deus, na madrugada, faça um carinho espiritual nele ou nela. Na madrugada, quando ele ou ela estiver lá roncando, babando, sonhando, bota a mão na cabeça e fala: Pai, em nome de Jesus, liberta esse carnudo, liberta essa carnuda, abençoa a vida dele, abençoa a vida dela, enfim, interceda. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um santo, a súplica de um homem, de uma mulher de Deus. Só que às vezes a gente ora menos e tenta agir mais com as nossas estratégias. E sabe o que acontece quando a gente age com as nossas estratégias? A gente fica igual barata tonta, sem saber o que fazer, como vai ser, a gente fica meio sem resposta. Agora, quando a gente age e reage segundo a orientação do Espírito Santo, tudo dá certo. Às vezes não é assim, né? Da noite para o dia. Às vezes leva um tempinho, um processo, né? Mas aqueles que caminham com o Senhor, a vitória é certa. Palavra do Senhor que veio a Zorobabel, não por força nem por poder ou por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A nossa vida com Cristo estabelece esse princípio. Uma vez que entregamos a vida para Ele, agora as coisas acontecem de acordo com a ação do Espírito Santo na nossa vida. Às vezes nós somos tentados a usar a nossa força. Às vezes nós somos tentados a usar a violência. Às vezes nós somos tentados a usar a justiça. Às vezes nós somos tentados a usar algumas armas naturais. Mas a primeira arma que nós devemos usar é a arma espiritual. Quem age por nós é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que conduz a nossa vida. É o Espírito Santo que nos dá as estratégias corretas. É o Espírito Santo que nos dá as palavras adequadas. É o Espírito Santo que nos orienta a forma, o jeito, a hora de falar. Porque quando é a hora de falar, esse é um problema nosso. Às vezes a gente perde o time, né? Para poder falar, impressionar e dizer que eu sei inglês. O time. Às vezes a gente perde a hora exata de falar. Às vezes a gente perde o momento adequado de opinar. Às vezes a gente até tem o time certo, a hora certa, mas aí a gente não tem as palavras corretas. Por quê? Porque nós queremos mudar, nós queremos fazer, nós queremos corrigir, nós queremos ensinar, nós queremos chamar a atenção.
Afinal de contas, eu sou autoridade. Eu sou o pastor, o presbítero, o diácono, a diaconisa, o líder do departamento. Eu sou uma pessoa já com certa idade, com certa experiência. Nós precisamos saber a hora certa de falar e o modo correto de se expressar. Porque se a gente falar na hora certa, da maneira adequada, nós ganhamos os ouvintes, nós ganhamos as pessoas. Mas se falarmos na hora errada e da maneira inconveniente, a gente até, eu falei, porque eu não está mais entalado aqui, o que eu tinha que dizer eu já disse. Perdeu o tempo, Pedro Bó, perdeu o momento, perdeu a oportunidade. Por quê? Porque não é assim que acontece. Como é que as coisas acontecem? Na hora certa, da maneira adequada, por ação do Espírito Santo. Como crente, nós precisamos muitas vezes vigiar e observar o nosso linguajar. Observar e vigiar a nossa forma de falar. Caio e Cauã, eu tenho uma maneira de me comunicar com eles, são meus filhos. Os jovens aqui da igreja, por mais que eu os tenha como filhos, não são meus filhos. Os jovens que eu tenho aqui na igreja, por mais que eu seja o pastor deles, eles não me devem a obediência que os meus filhos me devem. A forma com que eu falo com os dois não é a forma com que eu falo com o restante. Não pode ser. Não sou pai de ninguém, a não ser dos dois. As cobranças que eu faço para os dois, eu faço para todo mundo, mas com eles a liberdade é maior. Como também a liberdade que os dois têm comigo, nenhum dos outros jovens tem, porque não são meus filhos, eles são. E quando eles passam do limite, pai e filho se resolvem, mas eu não sou pai de todo mundo. Então eu não posso tratar o Júlio e falar com o Júlio da forma que muitas vezes eu falo com o Caio, com o Cauã. Cauã e Caio sabem que o pai já tem prova suficiente que o pai ama, que o pai quer o melhor para eles, que o pai torce por eles, que o pai é o melhor amigo deles, que qualquer hora, qualquer dia, qualquer momento eles podem contar com o pai. Os jovens talvez às vezes não saibam disso, que a qualquer hora, a qualquer momento também pode contar com o pastor, mas nem sempre o pastor vai poder estar, porque às vezes o pastor está longe. Então quando eu falar com o Júlio, eu tenho que falar com ele segundo a orientação bíblica, segundo o proceder cristão, para que quando ele ouvir, ele fale assim: caramba, o pastor me deu uma bronca, o pastor puxou a minha orelha, mas ele tem razão, ele falou com amor, ele falou e não me ofendeu, ele falou e não me atacou, ele quer o meu melhor. Então vigia, seu crente, tá bom? Por quê? Porque a gente quer o melhor de todo mundo. Às vezes a gente tem o tempo certo, mas não tem a maneira adequada. A Bíblia nos ensina a entender o tempo certo, a maneira correta, por ação do Espírito Santo. Por quê? Porque na nossa vida as coisas não podem acontecer por força ou por violência, mas tem que ser pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. Hoje eu estou feliz da vida por poder ver Deus fazendo algumas coisas na vida dos meus filhos, mas se dependesse de mim, eu queria que isso fosse mais rápido, mas isso não é conforme eu acho que tem que ser, isso é conforme o Espírito Santo vai tratando da vida deles. E quando eu falei assim, esse Caio, rapaz, esse cara tem que acordar para a vida, esse cara tem que entender logo de uma vez por todas o chamado de Deus na vida dele. Cara, eu vou pegar o Caio, deixa o Caio comigo.
Aí chega o Caio numa aula e fala, Deus falou comigo, usou não sei quem, e agora eu entendi que Deus tem um chamado. Eu falei, opa, cheguei atrasado, mas está aí, glória a Deus. Por quê? Porque a gente quer ver as coisas acontecendo, a gente quer ver, mas não é no nosso tempo, não é a nossa maneira, não é do nosso jeito, é pelo Espírito de Deus. E aí agora, né, olha que coisa, um toca, o outro canta, a outra canta, o outro toca, a outra dança. Já vou logo avisando, aí, se tiver pretendente para o Cauã, tem que fazer parte do ministério também, não tem jeito, cara. Lá em casa é assim, um toca, outro dança, outro não sei o quê. Se tiver alguma menina aí pensando, o Cauã, já fica ligado, hein? Vai ter que ser da mídia, vai ter que ser do coral jovem, alguma coisa, tem que ser compromissada com o Senhor, porque eu quero a minha família toda aí sendo usada para a glória de Deus. Então, não sei não, eu estou achando que tem muita manifestação. Será que tem alguma coisa que eu não sei por aí? Não sei, né? Não, deixa isso para lá, Mas irmãos, em nome de Jesus, amados, esse texto está inserido num contexto onde o povo estava aguardando restauração, onde o povo estava precisando de libertação. Jesus num dia de sábado, Jesus chega na sinagoga e de repente tem uma mulher que há muitos anos vivia encurvada, e de repente as autoridades ali, os fariseus, os escribas, ficaram ali percebendo ali e indagando se Jesus iria curar aquela mulher no dia de sábado ou não. E aí Jesus então pergunta para eles se no dia de sábado o que era lícito fazer, se fazer o bem ou fazer o mal. Eles não respondem nada. Jesus vai lá e fala para aquela mulher que aquela mulher a partir daquele momento estava liberta daquela enfermidade. Sabe por quê? Porque eram espíritos malignos naquela mulher que fazia com que aquela mulher vivesse encurvada. E Jesus liberta aquela mulher e aquela mulher passa a andar retamente, normalmente. E sabe o que Jesus diz? Não é lícito, num dia de sábado, libertar essa filha de Abraão? Se aquela mulher, ela era filha de Abraão, aquela mulher tinha fé em Deus, mas durante alguns anos ela andou encurvada por ação maligna contra a vida dela, e Jesus naquele dia libertou aquela mulher. Tem gente que tem fé em Deus, tem gente que está servindo ao Senhor, mas que precisa de libertação. Tem gente que por causa de uma questão familiar, uma questão de relacionamento, uma questão de não liberar perdão, deu legalidade para o diabo ficar atormentando a vida já há alguns anos. Essas pessoas precisam de libertação. Libertação que Jesus promove a partir da consciência de que é necessário liberar perdão. Quando você libera perdão, você, em nome de Jesus, quebra as correntes que prendem o seu ser, correntes de amargura, correntes de sofrimento, que não te deixa avançar, que torna você pesado demais para você correr na velocidade que o Senhor quer. É por isso que tem gente que está na igreja há 20, há 30, há 40 anos e não desenvolveu na fé. Por quê? Porque está pesado por algumas coisas. Jesus, pelo seu Espírito, quer libertar, quer deixar você levinho, quer deixar você leve, para que o Espírito soprando te conduza na direção certa e na velocidade correta. Não pode ter peso, não pode ter nenhum tipo de peso que impeça do vento soprar na velocidade certa na tua vida. Tem gente que está muito devagar, porque está com muito peso. É hora de caminhar mais rápido, porque Jesus está voltando, tem muita obra para fazer, tem muita coisa para acontecer, tem muitas vidas precisando nos ouvir a respeito das verdades do Evangelho, através da minha e da tua vida.
mas muitas coisas estão pesando sobre nós, muitas coisas estão nos aprisionando, e o Senhor quer libertar o seu povo, o Senhor quer restaurar o seu povo, o Senhor quer abençoar o seu povo, para que através do seu povo, outras pessoas sejam libertas para a glória do Senhor. Como é que isso acontece no meio da igreja? Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus dê uma chamuscada em mim, dê uma chamuscada em você, crente, para que eu e você, e o Espírito dá uma chamuscada, que você não vai ficar sentindo o calor que você está sentindo aí, nesse Rio 800 graus, não. O Espírito Santo dá aquela chamuscada diferente, que causa algo bom na nossa vida, traz um refrigério, traz um gozo, traz uma alegria, traz uma sensação boa. Então o que eu quero mesmo é ver você pegando fogo, crente. Eu quero ver você aí cheio do Espírito Santo, porque aonde o Espírito Santo habita, em quem o Espírito Santo se manifesta, coisas extraordinárias acontecem. Agora, meu irmão, no nome de Jesus, tem gente aqui que tem uma luta contra uma situação familiar, uma luta para poder ver a restauração do seu cônjuge. Sabe como é que você vai conseguir isso? Através de joelho no chão, de vida com Deus, de intimidade com o Senhor e de viver uma vida reta, você com Deus. E Ele vai alcançar esse cônjuge. Ele vai libertar, Ele vai transformar. Tem pais querendo ver os filhos na casa do Senhor, no caminho do Senhor. Como é que você vai conseguir isso? Você não vai conseguir isso brigando com ele todos os dias, chamando a atenção todos os dias, falando todo dia, não. Você vai conseguir isso como? Orando, jejuando, lendo a Bíblia, buscando ao Senhor, tratando das coisas do Senhor, que quanto mais você se apegar com o Senhor, mais o Senhor vai tratar dos seus, mais o Senhor vai tratar da sua casa, mais o Senhor vai tratar da sua família. E quando você for ver, fala assim, como é que isso aconteceu? Foi o Espírito de Deus que agiu, foi o Espírito de Deus que alcançou, foi o Espírito de Deus que libertou, foi o Espírito de Deus que restaurou, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades. E disse o Senhor, usando Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, final do capítulo 1, início do capítulo 2, que através da igreja é que Jesus exerce a sua autoridade, despojando, derrubando, botando por terra principados e potestades, através da minha e da tua vida. Cara, eu e você temos uma autoridade que a gente não tem noção. Eu e você temos um poder que nós não temos a dimensão correta. Eu e você temos uma autoridade, se temos vida no altar do Senhor, de chegar para alguém que está enfermo e falar, tu seja curado em nome de Jesus. Eu e você temos uma autoridade e um poder sobre nós, que se alguém estiver endemoniado, caído, prostrado, babando, igual cobra no meio do caminho, nós temos uma autoridade. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, reunidos nessa noite, gratos ao Senhor, porque um dia, não foi por força, não foi por poder humano que nós fomos alcançados, mas um dia, pelo Teu Espírito, nós fomos convencidos, pelo Teu Espírito, foi sendo feito um trabalho, e pelo Teu Espírito, nós temos crescido na Tua presença. Às vezes, na caminhada, como no passado, precisamos ser restaurados, precisamos ser reavivados, precisamos de recomeços. E eu te agradeço porque o Senhor é o Deus que nos dá a oportunidade de recomeçar, de viver a restauração, de viver a transformação. Por isso, Pai, eu quero nessa noite, no nome de Jesus, pedir que o Senhor abençoe, ó Pai, o Teu povo que congrega aqui nesse lugar.
Nós não queremos ser melhor do que ninguém. Nós não estamos em disputa com nenhuma outra igreja, associação, não. Nós queremos viver o nosso, nós queremos fazer o nosso, nós queremos viver e nos comprometer contigo da maneira com que entendemos que as Sagradas Escrituras nos instruem. Nós não queremos ser, ó Pai, mais do mesmo. Nós não queremos viver, ó Pai, em conformidade com a presente era. Nós não queremos viver em conformidade com aquilo que a Tua palavra, ó Pai, condena. Nós queremos, ó Pai, nesse mundo, viver de tal maneira transformados, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Por isso nós não queremos nos conformar, nós não queremos assumir a mesma forma. Nós queremos aqui nesse lugar Te servir e adorar em espírito e em verdade, com temor e tremor, com, ó Pai, sabedoria, com, ó Pai, entendimento, com discernimento, com unção do Teu Espírito, sabendo que as coisas são feitas pelo Teu Espírito. Nós temos algumas causas particulares e causas coletivas. Espírito Santo, vá à frente. Espírito Santo, trate de cada causa, seja particular, seja coletiva, e glorifique o nome, aquele nome que está acima de todo nome, aquele nome que é inigualável, aquele nome que é incomparável. As nossas causas nós colocamos diante de Ti, para que o nome de Jesus Cristo seja exaltado e glorificado na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. Por isso, nessa noite, no nome de Jesus, nós repreendemos toda artimanha satânica, toda hoste diabólica que tenta contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa igreja. Porque, ó Pai, tudo que Te pedimos, tudo, ó Pai, que desejamos, é que o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja glorificado. Por isso nós queremos nessa noite dizer que em nome de Jesus, toda artimanha maligna, toda artimanha mundana, toda artimanha carnal, vai cair por terra, pelo poder que é no nome de Jesus, por ação do Teu Espírito, porque nós consagramos a nossa casa ao Senhor, nós consagramos a nossa igreja ao Senhor, nós consagramos os nossos negócios ao Senhor, nós consagramos, ó Pai, tudo que temos, tudo que somos ao Senhor, e queremos ver a Tua glória se manifestando na nossa vida. Nós oramos assim, no nome poderoso e santo do Senhor Jesus, a quem aplaudimos de todo o coração. Receba a honra, a glória e o louvor da Tua igreja. Amém e amém. Louve ao Senhor, amado. Adore ao Senhor.